do mercado de capitais entende ser o correto. Com essa sua resposta, eu posso afirmar que a Binance está vendendo derivativos fora do regulamento da CVM? A Binance não oferece derivativos ou produtos considerados valores mobiliários para investidores residentes no Brasil. Não, né? Não oferece. E por que vocês estão fazendo esse acordo com... Presidente, obrigado. Eu estou aqui desde cedo e anotei. Foram feitas 132 perguntas. Para mim não sobrou quase nada. Mas a primeira pergunta, senhor Guilherme, eu tenho uma reportagem do Valor Econômico que noticiou que a Binance lhe anunciou no dia 23 de dezembro. E isso aí já foi após a indicação do seu tio para ministro da Fazenda. Eu pergunto, é o Valor Econômico que está enganado ou realmente só foi anunciado pela Binance no dia 23 de dezembro? Obrigado, deputado Alfredo Gaspar. Eu iniciei meus trabalhos na Binance no dia 5 de setembro de 2022, mas o que ocorre, o que é algo comum, muitas empresas, principalmente globais, fazem isso, elas aguardam um período de 3 a 4 meses para então anunciar publicamente a contratação. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível. A Binance, ela reporta a receita sobre operações acima de 30 mil? Obrigado, deputado. Então, a Binance ela reitera em diversas comunicações para os seus respectivos usuários residentes no Brasil a responsabilidade deles de reportarem. Mas aí, sendo objetivo, a Binance não assume essa responsabilidade. E sendo objetivo, a Binance não assume essa responsabilidade. A normativa 1888 ela não se aplica, até o presente momento, ao modelo de corretora de criptoativos internacional, porém, nós recomendamos a todos os nossos usuários, não só relembramos e reiteramos esse lista tributário. Tá. Então, o senhor não pode se responsabilizar por uma possível sonegação. Eu falo o senhor Binance. Então, até o presente momento, o que nós fazemos é reiterar que é responsabilidade deles fazer o devido reporte para a autoridade fiscal. Quer dizer que a instrução normativa 1888 não é aplicada à Binance? A instrução 1888 não é aplicável para corretoras de criptoativos internacionais até o devido momento. Tá. Seria correto afirmar que a Latam Gateway, ela, além de emprestar aos senhores a tecnologia, ela também empresta uma conta? A Latam Gateway é o nosso parceiro tecnológico. Tá, mas eu quero saber da conta. O dinheiro depositado pelos usuários é numa conta da Latam Gateway no banco BS2. Tá. Os senhores tiveram um rompimento com a Capital. A Capital esteve aqui ontem e falou que um dos desajustes entre Capital... BS2. Tá. Os senhores tiveram um rompimento com a Capital. A Capital esteve aqui ontem e falou que um dos desajustes entre Capital e Binance era a respeito daquelas contas ônibus. A primeira pergunta que eu faço, esse modelo ainda está sendo utilizado pela Binance? Esse modelo de conta ônibus, deputado Alfredo, é um modelo... Não, eu queria saber se a Binance está utilizando esse modelo. Esse modelo é utilizado na conta da Latam Gateway, porém com todo o monitoramento e acompanhamento individualizado. Transação
no nível do CPF e do CNPJ. A Binance, em algum momento, já operou com contas não individualizadas? Perdão, deputado, não entendi a pergunta. O senhor está dizendo que nas contas ônibus, apesar de ser dessa modalidade, estão lá individualizados. Individualizado no nível do CPF e no nível, ou então no nível do CNPJ. Os contatos da Binance com o Banco Central são realizados através do senhor? Qualquer contato com o Banco Central ou ele se dá através de ofícios, e nós temos um time focado, voltado para relações governamentais. Tá. O senhor é o capitão desse time ou... Focado, voltado para relações governamentais. Tá. O senhor é o capitão desse time ou tem outro gerente ou diretor responsável? É um time, é uma estrutura matricial. Eu trabalho de forma colaborativa com esse time, mas eu não sou o líder desse time. O senhor esteve no Banco Central alguma vez esse ano? Não, nunca estive. O senhor esteve no Ministério da Fazenda alguma vez esse ano? Esse time, mas eu não sou o líder desse time. O senhor esteve no Banco Central alguma vez esse ano? Não, nunca estive. O senhor esteve no Ministério da Fazenda alguma vez esse ano? Nunca estive. O senhor tem conhecimento de aplicação de ativos, transações sem autorização? O senhor esteve no Ministério da Fazenda alguma vez esse ano? Nunca estive. O senhor tem conhecimento de aplicação de ativos, transações sem autorização dos clientes pelos funcionários da... O senhor tem conhecimento de aplicação de ativos, transações sem autorização dos clientes pelos funcionários da Binance? Perdão, deputado, poderia repetir? O senhor sabe informar se havia transações de ativos pelos funcionários da Binance sem o conhecimento dos clientes? Obrigado por repetir. Os funcionários da Os funcionários da Binance? Perdão, deputado, poderia repetir? O senhor sabe informar se havia transações de ativos pelos funcionários da Binance sem o conhecimento dos clientes? Obrigado por repetir. Os funcionários da Binance, eles não tocam nos ativos e recursos dos clientes. Os clientes são os únicos responsáveis por executar as suas ordens de compra e venda. Então, essa possibilidade não existe, não é isso? Não existe. A Binance, enquanto corretora de criptoativos, ela intermedia, ela facilita, né, a compra e venda juntando vendedores e compradores. E esta é a prestação de serviço que oferecemos. Nós não tocamos em nenhum recurso de cliente. Seu Guilherme, Em nenhum recurso de cliente. Seu Guilherme, a Capital teve aqui, não sei se é o Jeffrey, acredito que sim. Vocês mantiveram um relacionamento aí por volta de 2 anos, 3 anos e romperam. E foi um rompimento litigioso. Vi aí umas notícias que a Binance acusava a Capital de estar buscando os dados dos clientes, se apropriar desses dados. E ontem foi dito aqui de forma muito taxativa que a Binance ela tem muitos indícios de lavagem de dinheiro. Inclusive ele deu alguns detalhes aqui. Eu lhe pergunto, teve algumas contas bloqueadas por suspeita de lavagem de dinheiro, além daquilo que foi dito pelo relator em uma pergunta. Foi feita uma auditoria por uma agência e detectou que os 700 maiores investidores estavam com uma pontuação acima de 95, um score muito alto de lavagem de dinheiro.
O que é que determina a vocês da Binance desbloquear conta com suspeita de lavagem de dinheiro? Qual é o critério? Vocês bloqueiam porque está lá com a suspeita alta? E o que é que leva vocês a desbloquear isso aí? Que tipo de operação é essa? Obrigado pela pergunta, deputado. Então, a Binance tem uma política de PLD, entre outros processos, que é robusto, reconhecidamente um dos mais robustos, e tem melhorado. Detalhar um pouco dessa Por- investigação? Eu mencionei para Vossa Excelência o conceito. Não, eu sei. Por se tratar de uma área, de um processo extremamente técnico, peço a gentileza se eu posso compartilhar com Vossa Excelência todo o processo detalhado o que leva ou não leva. Isso é muito importante. Ô, Guilherme, como a Binance vê o mercado brasileiro na regulação? Ela aceita todas as regras da regulação? Deputado, nós acreditamos, apoiamos a regulação. Acreditamos que é importante que haja uma regulação de caráter prudente, que não iniba a inovação. E nós olhamos com muito bons olhos para todo esse processo, o marco legal, benefícios. Seu Guilherme, o representante da Capital disse que o motivo principal do rompimento entre a Capital e a Binance foi que a Binance não quis individualizar essas contas, quis manter essas contas ônibus. É uma afirmativa verdadeira? Obrigado, deputado. Embora não estivesse aqui na época, aqui eu digo como executivo da Binance, foi utilizada uma interpretação de uma notificação do Banco Central como se fosse uma exigência. Não se faz possível ser uma exigência, uma vez que diversos representam a conta ônibus, ela dá agilidade. O senhor não acha que a conta ônibus é uma permissão para uma lavagem de dinheiro, não? Deputado, Não é nem achar, o senhor não tem essa comprovação? eu entendo que a conta individualizada dá, no mínimo, a percepção de mais controle. Porém, Seu Guilherme, por que a Binance insiste, reluta em adotar as contas individuais? nós não relutamos em adotar as contas individuais, Vocês adotam? nós não relutamos. No momento, trabalhamos com a conta ônibus para os recursos financeiros. Fazemos o monitoramento no nível individual dos clientes bancários, com os nossos clientes financeiros, perdão. Seu Guilherme, me explica uma coisa. Os senhores cobram taxa de corretagem. Para transações de compra e venda de criptoativos, é cobrada uma taxa de intermediação através do criptoativo. Mas eu posso dizer que é uma taxa de corretagem, não é? É semelhante, não sei se deveria ser usado o mesmo conceito, mas é semelhante. O conceito é de intermediação. Os senhores pagam ISS dessa taxa? Deputado, o fato gerador da compra e venda do criptoativo, mas é semelhante. O conceito é de intermediação. Os senhores pagam ISS dessa taxa? Deputado, o fato gerador da compra e venda do criptoativo não ocorre no Brasil, Mas como é que o senhor tem essa certeza? porque a entidade responsável pelo que está envolvida nos diversos... Deputado, posso continuar? Perguntando porque se eu tivesse... Voltar a outro assunto aqui. Chegou um cidadão conhecido como faraó dos bitcoins. Essa figura
deu um golpe grande no mercado, principalmente nos consumidores. Depois de tudo isso bastante noticiado, a esposa dele movimentou milhões de reais na Binance, por meio da Binance. Vocês não têm nenhum controle sobre isso? Deputado, em relação a casos específicos, novamente, eu vejo que somos vítimas reputacionais desses casos devido à grandeza de nossa marca e trabalhamos muito próximo e prestamos total colaboração para todos compartilhados. Em junho deste ano, a CVM americana entrou com um processo contra a Binance Holding e a Binance.com e contra o fundador da empresa, não sei se é Champeng. As acusações são muito graves, inclusive de que a empresa e o senhor Champeng usavam ativos de clientes, olha a acusação, usavam ativos de clientes como se fossem deles. De que a empresa e seu fundador enganaram clientes quanto a controles não existentes e volumes negociados fictícios. Isso partindo da CVM americana. A Binance está no território americano ainda em atividade? A Binance.com não opera nos Estados Unidos. Não opera, mas ela aqui está sendo acusada pela CVM americana. Eu queria lhe perguntar, como cliente da Binance no Brasil, ela aqui está sendo acusada pela CVM americana. Eu queria lhe perguntar, como cliente da Binance no Brasil, ele pode ter a certeza de que essa conduta que está sendo noticiada no mercado americano, ela não se repita aqui no mercado nacional? Obrigado, deputado, pela pergunta. Isso me dá a oportunidade de comentar não é nem uma boa prática, eu diria que é uma obrigação nossa enquanto prestador de serviço, de que a Binance ela não encosta e não utiliza indevidamente nenhum recurso. Eu acredito na boa fé do senhor, mas não é isso que a CVM americana está acusando a Binance. Posso contribuir aqui com uma pergunta até bem direta para o Guilherme? Em algum momento, algum cliente da Binance não recebeu o que ele, de fato, tinha lá aportado? Não estou falando sobre prejuízo de operação, mas em algum momento, algum valor está retido ou não? Parte do nosso modelo de negócio. Senhor Guilherme. Ainda pega um pedaço teu, ele viu, Fredo? Ainda Pelo pega um amor pedaço de teu. Deus. Ele Seu fez Guilherme. 53 perguntas, ainda pegou um pedaço teu ainda. Mas é uma honra para mim. Senhor Guilherme, a Binance, ela respeita o Código do Consumidor do Brasil? Perdão a demora, deputado. A Binance, enquanto prestadora de serviço, uma das nossas principais prioridades são os nossos clientes. Por isso, A legislação que a Binance segue para a proteção de dados dos clientes, de que país? deputado, eu não saberia lhe especificar isso. Temos um time dentro do time jurídico, um time de privacidade específico, e poderia lhe compartilhar. Nós respeitamos, né, a LGPD. O senhor, por favor, encaminha essa Sim. resposta aqui para a comissão. Sim, A Binance, sim. a Binance, ela já foi penalizada por descumprimento de legislação do mercado financeiro em quais países do mundo? O senhor saberia informar? Não saberia informar com a precisão necessária, O deputado. senhor sabe dizer se a Binance recentemente foi descredenciada do mercado canadense? Não saberia, me foge os detalhes de outras jurisdições,
Mas em relação ao O senhor sabe dizer se a Binance recentemente foi descredenciada do mercado canadense? não saberia, me foge os detalhes de outras jurisdições, mas em relação ao mercado canadense, posso pedir para os advogados, e obviamente sob sigilo daquilo que é confidencial, compartilhar. O senhor poderia disponibilizar o contrato? Compartilhar. O senhor poderia disponibilizar o contrato aqui para a CPI com a Latam Gateway? Sim. A Binance tentou fazer um acordo com a CVM sobre o descumprimento de legislação relativa à venda de derivativos? A Binance enviou à CVM um termo de compromisso, que é um mecanismo disponibilizado pela própria CVM perante a processos administrativos. Esse termo de compromisso, ele tem investidores residentes no Brasil. Não, né? Não oferece. E por que vocês estão fazendo esse acordo com CVM? Pois trata-se de um processo datado de 2020, que foi o ato declaratório. Até aquele momento, ou seja, até o ato declaratório de maio ou junho de 2020, foi identificado que havia uma irregularidade. Mas era a venda de derivativos? Residentes no Brasil. Eu achei interessante. O senhor diz aí que a Binance encerrou essas transações, não é isso? A Binance não oferece mais Tá. na sua plataforma destinada a investidores brasileiros. Mas na sua plataforma está lá, saiu o idioma português do Brasil para português de Portugal, com a venda de derivativos. Nós disponibilizamos a plataforma em, não me recordo o número de idiomas para que então os residentes de uma determinada jurisdição tenham uma plataforma customizada. Quer dizer que isso não é uma burla ao que foi feito pela CVM, não. Plataforma customizada. Quer dizer que isso não é uma burla ao que foi feito pela CVM, não. Não, nós respeitamos a CVM, nos adequamos perante ao seu entendimento. E, inclusive, em nossa plataforma, tem um aviso muito claro para todos os investidores residentes no Brasil, quando tentam mudar para uma plataforma destinada a outra jurisdição, fique. O seu Guilherme, agradeço aí a sua participação, presidente. Tudo isso que nós estamos vivendo aqui, a Binance tem uma importância muito grande. E precisamos aprofundar nosso conhecimento sobre essas operações, porque desde as pirâmides financeiras, com movimentações milionárias após os desastres dessas empresas virem à tona, até a possibilidade de uma sonegação forte de impostos, precisamos passar a limpo. E a certeza que seu trabalho de regulação foi importantíssimo, mas nós precisamos avançar ainda mais. Obrigado. Volta minhas perguntas. De onde veio o capital para pagar os clientes com dinheiro retido pelo processo da Capital? Do seu controlador, não sei exatamente a jurisdição de origem. Disponibiliza o nome para a comissão. Sim. Fazer a convocação do contador. Pedir nossa assessoria. Quando o fundo, vocês utilizam o fundo para o Brasil, vocês traz o capital então para o Brasil também para pagar? O fundo está em criptoativos. É um fundo que seu valor varia a partir do momento que os criptoativos neste fundo variam de valor. E quando é utilizado, em qualquer caso que seja, em qualquer jurisdição dos clientes. A relação é sempre com a Latam, não é isso? Da Binance, só tem essa. A relação em que sentido? Você só usa a Latam e o BS2. A Latam é o nosso parceiro tecnológico, E provedor o de BS2 pagamentos. é o banco. É o banco que a Latam tem a conta. Só tem esses dois parceiros. Não, inicialmente... Tinha o Capital com a Cel. Não. Inicialmente, em caráter de total transparência com essa comissão, inicialmente nós também começamos a operar
Agradeço a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, convoco a audiência pública para terça-feira, dia 19 de setembro, às 14h30. Está encerrada a reunião.